Boa noite, todo mundo que está online com a gente aqui. Boa noite, doutor Paulo, nosso ilustre convidado hoje para auxiliar a gente no bate-papo, e doutora Aline Lima, convidada da gente hoje, os dois diretamente de São Paulo, certo? Só eu do Rio, mas todo mundo no calor. Muito obrigado a todo mundo que está online com a gente aqui. É mais essa semana do Micromeio, começamos ontem, e hoje a gente dá sequência à parte de microclínica, né? E a doutora Aline vai falar com a gente justamente de um assunto que está todo mundo em voga, toda hora volta, carbapenemase, como é que eu detecto, como é que eu faço, eu não tenho um laboratório rico, eu quero uma metodologia que eu possa implantar. A doutora Aline vai falar tudo o que vocês queiram, e aquilo que ela não falar, vocês mandam a pergunta aqui no chat e a gente vai perguntar para ela, tá bom? Antes que eu esqueça, quem quiser o certificado dessa live de hoje, entra lá no Instagram da gente, manda no direct para a gente seu nome e seu e-mail, que na semana que vem mandaremos para você o certificado dessa palestra, tá bom? São 7h31, começamos quase na hora hoje, britânico horário hoje, e vamos até mais ou menos 8h30, 8h45, né? Tem muito papo para a gente bater aí. Doutor Paulo, as honras é do senhor. Boa noite. Muito boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pelo convite, Janaína, doutora Aline. É uma satisfação muito grande poder participar dessa live. Vou te apresentar, a doutora Aline é biomédica, Aline Lima. Ela tem especialização no IPESP de microbiologia. Ela é mestranda e está acabando o doutorado na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e vai conversar com a gente hoje sobre os métodos para a detecção das carbapenemases, né? É um assunto super e hiper importante, e como o Marcos falou, principalmente para aqueles que têm a bancada normal, que são os normais, né? Os humanos normais e não aqueles super poderosos, né? Doutora Os Aline, humanos normais, foi bom. por favor, coloque aí o que você tem para mostrar para nós, por gentileza, passe tudo que você sabe para nós. Lembrando para todo mundo que Janaína está saindo do plantão. Ela vai entrar com a gente Assim. aqui no chat. Vai participar da gente, ela já está aqui, online, aqui, para fazer pergunta para ela. Doutora Aline. Boa noite, então, a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer principalmente a Janaína, ao Marcos, pelo convite e estar participando desse webinar aqui hoje. É um prazer para mim estar aqui. E acho que pode colocar a apresentação. O tema da minha apresentação é métodos para a detecção de carbapenemases, mas eu coloquei ali como título a resistência aos carbapenímicos e enterobacteriales e os métodos fenotípicos para a detecção de carbapenemases. Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto ali da resistência aos carbapenímicos e também focando principalmente ali nos métodos fenotípicos para a detecção de carbapenemases. Como já foi falado, meu nome é Aline, eu sou doutoranda em microbiologia clínica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, no Laboratório de Microbiologia Clínica e Resistência Antimicrobiana, sob a orientação do professor Dr. Jorge Luiz Melo Sampaio. Então, introduzindo um pouco sobre o contexto da resistência aos antimicrobianos e enterobacteriales, né? A gente sabe que nos últimos anos houve um crescente aumento da pressão seletiva que foi exercida pelo uso de antimicrobianos de amplo espectro no ambiente hospitalar, principalmente ali o uso dos carbapenêmicos, o que levou ali ao surgimento de enterobacteriales resistentes aos carbapenêmicos. Essas bactérias, elas estão comumente ali relacionadas às infecções relacionadas à assistência à saúde em todo o mundo, que representa uma ameaça à saúde pública global e contribui ali para altas taxas de mortalidade e resistência antimicrobiana. Segundo ali a Organização Mundial de Saúde, as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, elas foram incluídas em uma lista de patógenos prioritários em saúde, sendo consideradas prioridade número 1, juntamente com a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii resistente aos carbapenêmicos. Falando sobre um pouquinho sobre os carbapenêmicos, né? Então, eles são antimicrobianos beta-lactâmicos de amplo espectro, são capazes ali, a sua ação se baseia na inibição da síntese da parede celular pela ligação e inativação das proteínas ligadoras de penicilina, que são as PBPs. Na sua estrutura química, ele se caracteriza pela presença do anel beta-lactâmico, responsável pela ação antimicrobiana,
e ele difere dos demais beta-lactâmicos pela presença de um carbono, ao invés de enxofre na posição 1, e por uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3, que confere a esse antimicrobiano maior espectro de ação e estabilidade frente a algumas beta-lactamases. São antimicrobianos extremamente utilizados ali para o tratamento de infecções graves causadas por bacilos gram-negativos, e os principais exemplos desses antimicrobianos é o imipenem, o meropenem e o ertapenem. O principal mecanismo de ação, mecanismo de resistência aos carbapenêmicos em enterobacteriales é a produção de carbopenimases, que são enzimas que se localizam ali no espaço periplasmático das bactérias gram-negativas. A ação dessas enzimas se baseia na hidrólise do anel beta-lactâmico, inativando esse antimicrobiano, e são enzimas que conferem resistência a toda a classe de beta-lactâmicos, incluindo ali os carbapenêmicos. Com relação à classificação das beta-lactamases, existem duas classificações. A classificação molecular, que divide as enzimas em dois grandes grupos, que são as serino-beta-lactamases de classe C, A e D, que requerem no seu sítio ativo um resíduo de serina, e as metalo-beta-lactamases de classe B, que requerem ali íon zinco, que são utilizados como cofator para a hidrólise do anel beta-lactâmico. Já a classificação funcional, ela leva em conta ali os perfis de substrato inibidores dessas enzimas, dividindo essas enzimas em grupos e subgrupos funcionais. Então, as carbopenimases as beta-lactamases que têm atividade de carbapenimase, elas estão incluídas ali nas classes A, D e B, e dentro dos subgrupos funcionais 2F, 2DF, 3A e 3B. Com relação às características ali epidemiológicas das enterobacteriales produtoras de carbapenimase, a gente percebe que as principais enzimas disseminadas ali ao redor do mundo é a enzima KPC, a OXA48 e a enzima NDM, que é uma metalo-beta-lactamase. Sendo que, dependendo da região, uma enzima vai predominar, como, por exemplo, aqui na região da Ásia, predominando principalmente a NDM, e aqui na América Latina, principalmente a KPC. Esse aqui é uma dissertação, né, da aluna do professor Jorge Sampaio, que ela realizou ali no período de 2016, avaliando a evolução da resistência aos carbapenêmicos em Klebsiella pneumoniae isolada de pacientes internados em hospitais privados da Grande São Paulo, no período de 2011 a 2015, onde se observou ali um aumento de isolados de Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenêmicos, sendo ali que no último ano de análise, né, no ano de 2015, a KPC ela foi detectada em 96,2% dos isolados de Klebsiella pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos. Então, esse era o principal mecanismo de resistência associado. A disseminação do gene BLA-KPC no Brasil, ela se deu não só em São Paulo, né? Observou-se ali a disseminação em diversos estados brasileiros, principalmente relacionados ali a alguns STs importantes, como o ST11 e o ST437. Mas nos últimos anos, o que a gente tem observado é uma mudança epidemiológica dessas enzimas que têm sido detectadas, onde a gente observou uma diminuição na detecção de KPC e um aumento da detecção de NDM aqui no Brasil. Então, esse aqui é um estudo que foi realizado no período pandêmico, avaliando ali no período de 2015 a 2022, a frequência dessas carbopenimases. Então, eles observaram que a KPC, ela diminuiu de um percentual de 74,5% para 55,1%. Já a NDM saltou de um percentual de 4,1% para 39,4%. Então, houve um aumento bastante importante de NDM, principalmente ali durante o período da pandemia da Covid-19. Mas a enzima KPC ela ainda é a enzima mais frequente detectada nos isolados resistentes aos carbapenêmicos, com um percentual ali de 68,6%. A Organização Pan-Americana de Saúde, em 2021, ela emitiu um alerta epidemiológico alertando sobre o surgimento e aumento de novas combinações de carbopenimases em enterobacteriales. E nesse documento ele fala um pouco sobre a importância do diagnóstico microbiológico correto, né, dessas diferentes carbopenimases
e para controle, né, para articulação de programas de controle de infecção. Em 2022, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria, né, uma nota técnica, em conjunto com a CGLab e o BRCAST, também alertando não só ao surgimento, né, ao aumento na detecção de NDM, mas também na detecção da coexpressão de KPC com NDM. Nesse próprio documento, né, ele avalia a frequência de isolados albergando BLA-KPC e BLA-NDM no período de 2015 a 2021, onde a gente percebe um aumento na frequência de coprodução de KPC e NDM, principalmente nos anos de 2020 e 2021. Bem, falando um pouco sobre a ceftazidimab-bactam, né, a gente sabe que nos últimos anos houve diversos incentivos para a criação de novos antimicrobianos frente à falta de opção terapêutica devido a bactérias multiresistentes. Então, o que foi feito de lá para cá foi a criação de novos inibidores de beta-lactamases que foram combinados a carbapenemicos ou cefalosporinas de terceira e quarta geração que já eram utilizados na prática clínica. Então, um exemplo desses compostos é a ceftazidimab-bactam. Então, a ceftazidima é uma cefalosporina de terceira geração que foi combinada com um novo inibidor de beta-lactamases, o avibactam, que é um inibidor capaz de inibir beta-lactamases de classe A, C e D. É um inibidor ali que promove uma acetilação reversível no sítio ativo da enzima, o que permite com que esse inibidor ele possa ser reciclado, diferente de outros inibidores, onde normalmente essa ligação ela é irreversível. O seu espectro de ação se dá principalmente ali para enterobacteriales produtoras de KPC e OXA48, tem atividade para pseudomonas aeruginosa, mas o grande problema é que é um composto que não tem atividade para produtores de metal. Então, gera uma preocupação ali com relação à pressão seletiva que esse antimicrobiano ele pode exercer na seleção de isolados produtores de metal beta-lactamase. No Brasil, a ceftazidimab-bactam foi introduzida ali para uso clínico em março de 2019. A resistência à ceftazidimab-bactam, né, o principal mecanismo, então, é devido à produção de metalo ou coprodução de metalo KPC, uma vez que esse antimicrobiano não tem atividade para metalo beta-lactamase, mas a resistência entre os não produtores já tem sido documentada, né, diversos estudos têm mostrado que a produção de novas variantes de beta-lactamase, sobretudo a enzima KPC, tem contribuído ali para a resistência à ceftazidimab-bactam. Também alguns estudos relataram que a hiperexpressão de BLA-KPC2 associado com mutações em porinas de Klebsiella pneumoniae, como OMPK35 e OMPK36, também levaram à resistência à ceftazidimab-bactam. Mas essas taxas entre os não produtores de metalo beta-lactamases ainda é baixa em todo o mundo. Então, aqui nas regiões da Ásia e regiões do Pacífico, o percentual é de 1,9%, e em países latino-americanos, um percentual de 0,8%. Falando um pouco sobre a resistência, né, relacionada à produção de variantes de KPC, normalmente o que ocorre são mutações no gene BLA-KPC, que são selecionadas após o uso da ceftazidimab-bactam. Normalmente ocorrem ali substituições de aminoácidos na alça ômega da proteína, entre os resíduos 164 e 179, mas mutações em outras alças, né, como a alça 240 e na alça 270, também foram relacionadas à resistência à ceftazidimab-bactam. Além de substituições de aminoácidos, também pode ocorrer ali inserções ou deleções com alterações na sequência de aminoácidos nessas mesmas regiões, que levam ali à resistência à ceftazidimab-bactam. As variantes de KPC mais frequentemente detectadas nesses isolados resistentes é a KPC31, que é uma derivada de KPC3, e a KPC33, que é uma derivada de KPC2. Ambas essas enzimas elas possuem a mesma substituição de aminoácidos, então é a substituição do ácido aspartico ali na posição 179 de Amter. Essa mutação ali, ela leva a um aumento da afinidade da beta-lactamase pela ceftazidima e diminui a afinidade pelo avibactam. Então, já existem diversos estudos que relataram novas variantes que têm sido encontradas após o uso da ceftazidimab-bactam. Então, a maioria
são variantes que são selecionadas após terapia prévia com a ceftazidime avibactam, e proveniente de pacientes que tinham uma infecção anterior por isolados de Klebsiella pneumoniae, produtora de KPC3 ou KPC2. As substituições de aminoácidos foram aquelas que eu já falei, né, principalmente ali na alça ômega da proteína, foram associadas a plasmídios e eram pertencentes a STs importantes, como ST258 e o ST11. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o estudo que nosso laboratório conduziu durante o período pré- e pós-pandêmico, né? A gente queria saber um pouco sobre como seria essa taxa de resistência da ceftazidime avibactam por isolados produtores de KPC, uma vez que a ceftazidime avibactam foi introduzida para uso clínico no Brasil em março de 2019. A gente sabe que na pandemia da Covid-19 houve a falta de alguns antimicrobianos, como, por exemplo, a polimixina, que favoreceu o uso da ceftazidime avibactam. Então, a gente queria saber como se comportaria essa epidemiologia. Então, a grande motivação do nosso estudo, né, foi que 3 meses após a introdução da ceftazidime avibactam na prática clínica, nós encontramos ali 2 isolados de Klebsiella pneumoniae que eram resistentes à ceftazidime avibactam e produtores de KPC, variante de KPC. Um foi detectado em julho de 2019 e o outro em agosto, na cidade de Porto Alegre, São Paulo. Ambos os pacientes eles receberam terapia prévia com a ceftazidime avibactam e tinham uma infecção anterior com uma cepa produtora de KPC2, né, e sensível à ceftazidime avibactam. E naquele momento não havia relatos no Brasil sobre a ocorrência dessa resistência. Então, o que nós fizemos, né, após esse período foi uma busca em bancos de dados no período ali de julho de 2019 a julho de 2021 para avaliar a frequência da resistência à ceftazidime avibactam devido a essas variantes de KPC no complexo Klebsiella pneumoniae. Ao todo foram 25 hospitais localizados ali nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Paraná, todos os hospitais ali conveniados ali o grupo Fleury. Para os isolados resistentes, né, a ceftazidime avibactam e produtores de variantes de variantes de KPC, nós fizemos ali uma identificação inicial por MALDI-TOF e PCR multiplex para detecção de NDM, KPC e OXA48. Fizemos a microdiluição em caldo para os carbapenêmicos e para a ceftazidime avibactam e realizamos ali a detecção de outros genes de carbapenemase através de sequenciamento total do genoma pelo Illumina, Nile, ou através de PCR multiplex para genes de carbapenemases e também sequenciamento completo do gene BLAC-KPC para identificar qual que era a variante. Com relação à busca, né, em bancos de dados, durante esse período nós verificamos 2.875 isolados de Klebsiella pneumoniae que eram produtores de KPC resistentes ao ertapenem, e desses total 1,6%, né, então um N de 45, eram isolados resistentes à ceftazidime avibactam e produtores de novas variantes de KPC. Com relação à identificação das espécies, né, do complexo Klebsiella pneumoniae, todas foram pertencentes à espécie Klebsiella pneumoniae, e o único gene de carbapenemase identificado foi o gene BLAC-KPC. Com relação ali ao sequenciamento das variantes de KPC, né, relacionadas à resistência à ceftazidime avibactam, ao todo nós identificamos 34 variantes que já tinham descrição na literatura, sendo que 48% desses isolados eram produtores de KPC33, então foi a enzima mais frequente detectada. Além disso, nós identificamos 11 novas variantes de KPC que conferiram resistência à ceftazidime avibactam. Essas sequências elas foram depositadas no GenBank e receberam essas numerações, né, KPC 103 a KPC 108 e KPC 139 a KPC 143. Quando a gente fez o alinhamento dessas sequências de aminoácidos com a KPC2 como referência, a gente verificou, né, que existiram substituições de aminoácidos ou inserções de aminoácidos próximos ali à região ômega da proteína, de dobramento da proteína, que é uma região comum relacionada ali à resistência à ceftazidime avibactam, e também inserções de aminoácidos aqui próximo à alça 270.
Com relação às MICs, né, as SINs dos isolados resistentes, a gente percebeu aqui alguns exemplos, né, desses isolados. A gente percebeu que eram variantes que conferiam altas MICs para ceftazidima bactam, mas a diminuição da susceptibilidade para os carbapenímicos, principalmente ali por imipenem. Então, frente a todo esse contexto, né, da resistência antimicrobiana, essa mudança epidemiológica, a pergunta que fica é como nós podemos auxiliar nesse diagnóstico. Então, hoje, cada vez mais se fala sobre a importância dos testes fenotípicos para a diferenciação desses diferentes tipos de carbapenimases, para auxiliar não só na questão epidemiológica, mas também na opção, questão terapêutica, com esses novos antimicrobianos que têm sido utilizados, que têm um espectro de ação específico. Então, o EUCAST e o BRCAST, eles têm alguns pontos de cortes clínicos e pontos de corte para triagem de enterobacteriales produtoras de carbapenimase. No documento do BRCAST, eles recomendam a utilização do meropenem para a utilização dos testes, porque o meropenem, em questão de sensibilidade e especificidade, ele é melhor em relação ao ertapenem. O ertapenem, ele é mais sensível, mas ele perde um pouco da sua especificidade. Existem valores de corte para triagem que são diferentes para pontos de corte para caracterização de sensibilidade e resistência. Então, os pontos de corte recomendados ali com halos menor que 28 para discodifusão ou maior que 0,125 para microdiluição em caldo, sendo que isolados com halos de 25 a 27 que forem resistentes ali à piperacilina, tazobactam ou a termocilina, também é recomendado que se faça a triagem para a detecção do mecanismo de resistência. Então, quais são os testes recomendados e preconizados ali pelo BRCAST? Então, existem alguns testes, né? O teste com disco combinado, os testes bioquímicos colorimétricos, o teste de inativação dos carbapenímicos, conhecidos ali como teste SIM, teste de hidrólise dos carbapenímicos por Malditoff e os testes imunocromatográficos de fluxo lateral. Os testes com discos combinados, eles avaliam ali a presença de sinergismo com determinados inibidores enzimáticos, né? O sinergismo, ele é considerado positivo quando eu tenho uma diferença de halo de inibição maior ou igual a 5 milímetros, quando eu comparo o disco sem o inibidor com o disco contendo o inibidor. Então, por exemplo, se eu tenho um sinergismo positivo para o ácido burônico, eu tenho ali a detecção de uma serinocarbapenimase de classe A, e a enzima mais frequente aqui é a enzima KPC. Se eu tenho um sinergismo positivo com o ácido burônico e com a cloxacilina, eu tenho ali a indicação de um produtor de AMP-C, seja ele cromossômico ou plasmidial, associado ali com outros mecanismos de resistência, como perda de porina, por exemplo. Se eu tenho sinergismo positivo ali para o ácido dipicolínico ou com EDTA, que é outro inibidor utilizado, eu tenho ali a indicação de um teste positivo para produtor de metalobeta-lactamase. A ausência de sinergismo com a resistência à termocilina, né, quando eu tenho um mix maior que 128 ou um diâmetro de halo de inibição menor que 11 milímetros, eu tenho ali indicativo de um produtor de OXA48. E a ausência de sinergismo com sensibilidade à termocilina, eu tenho indicativo de um produtor ali de SBL associado a outros mecanismos de resistência, como perda de porina, por exemplo. São testes bastante simples, fáceis de serem implementados pelos laboratórios de microbiologia clínica, são baratos, mas ainda que apresentam como desvantagem, principalmente a questão da incubação, né? Então, você precisa de um período de 18 horas ali para poder fazer a interpretação dos testes. E, hoje em dia, também existe a necessidade da avaliação da coprodução, né? Então, é um teste que não consegue diferenciar coprodutores. Então, muitas vezes o teste ele vai dar negativo o sinergismo com ácido burônico, ou vai dar sinergismo negativo com EDTA, ou pode até mesmo dar negativo com ambos os inibidores. Então, é uma preocupação. Então, aqui é uma tabelinha com a interpretação, né, rapidamente, como já havia comentado, metalo-beta-lactamase vai dar positivo ali somente, um sinergismo positivo somente ali no EDTA, a KPC, sinergismo positivo somente no ácido fenilburônico, OXA48 vai dar sinergismo negativo com resistência à termocilina,
AMP-C com perda de porina vai dar resistência ao ácido fenilburônico, sinergismo positivo com o ácido fenilburônico e coloxacilina, e produtor de SBL associado à perda de porina vai dar sinergismo negativo e sensibilidade ali à termocilina. O BRCACH ainda não recomenda, mas ele fala, né, que existem alguns estudos que comprovam que a utilização de um quarto disco contendo ambos os inibidores, tanto o ácido dipicolínico quanto o ácido fenilburônico no mesmo disco, podem levar ali à detecção da coexpressão. Mas ainda, como o próprio documento fala, ainda faltam estudos multicêntricos para avaliar essa performance do teste. Falando um pouco agora sobre os métodos colorimétricos, né, o primeiro deles foi o CARB-NP, foi publicado no ano de 2012. É um teste ali que tem como princípio a detecção da hidrólise do carbapenímico, através da utilização de uma solução contendo um indicador de pH, que é o vermelho de fenol. Então, como é feito, né? Então, a partir de uma cultura crescida em meio de cultura, a gente pega ali uma alça bacteriana equivalente ali a 10 microlitros e faz uma suspensão em um tampão de liso comercial, vortexa e incuba em temperatura ambiente ali por mais ou menos 30 minutos e centrifuga 10.000 G, temperatura ambiente, por 5 minutos. Depois disso, cerca de 30 microlitros dessa suspensão é adicionado em 100 microlitros da solução de vermelho de fenol, um tubo sem o imipenem e um tubo contendo o imipenem. Então, o tubo sem imipenem é utilizado ali como controle negativo do teste. E ali é feita ali incubação a 37 graus por um período de até 2 horas e é feita a leitura do teste, que normalmente é feito em 30 minutos, em 1 hora e depois em 2 horas. Então, se a bactéria ela for produtora ali de uma carbapenemase, você vai ter a hidrólise do imipenem, isso vai ter uma diminuição ali do pH e a mudança da coloração do vermelho para o amarelo, indicando um teste positivo. A grande vantagem desses testes em relação a outros testes é principalmente a questão da rapidez, né? Então, em menos de 2 horas, a maioria das carbopenimases fortes, como KPC e NDM, elas vão dar um resultado positivo em até 30 minutos. E também é um teste bastante barato em relação aos testes moleculares, né? Se for feito in-house. E também, né, tem vantagem em relação a outros métodos fenotípicos que levam muito mais tempo para serem realizadas as leituras. Doutora Aline, só um ponto aqui, é bom passar para todo mundo que está aqui na live com a gente, de que todos os testes, a maioria desses testes que você está apresentando aí, né, eles têm a versão comercial, né? Sim, sim. Porque é bem legal te ver, tipo assim, mas você no laboratório de análise clínica do dia a dia, não tem como você fazer pesquisa, né? Porque isso é quase pesquisa. Então, acho que é interessante, existe, para o pessoal que está vendo a gente, existe como você fazer a parte da bancada, como por exemplo, nesse CARB-NP, que é totalmente manual, ou é mais fácil você ligar para um fornecedor e comprar um kitzinho pronto. Aí é cada um dentro da sua rotina, né? Sim. Eu não sei se você vai falar lá na frente, de todas essas metodologias que você está falando aí, você sabe qual é a mais popular? O que o pessoal usa mais hoje no laboratório? Eu tenho percebido que o pessoal gosta mais do sim, né? Eu acho. Talvez por ser o mais barato de todos. É o mais barato, o mais fácil de ser implementado. O CARB-NP e o Blue Carb, eles são vantajosos em relação ao tempo e é fácil de ser implementado in-house, mas você precisa ainda ter, por exemplo, um medidor de pH, por exemplo, que muitos laboratórios não têm, para preparar a solução, ter o controle de qualidade adequado. Então, muitas vezes, os laboratórios acabam preferindo fazer o sim, que é mais fácil. Já que eu interrompi, vou jogar aqui na tela, tem uma pergunta da Janaína, que é justamente os meios cromogênicos. Né? A gente sabe que hoje tem um monte de fornecedor de meio cromogênico para fazer triagem. Você tem alguma experiência, você tem algum dado sobre a utilização dos meios cromogênicos para isso? Os meios cromogênicos não avaliam a carbapenemase, elas avaliam a resistência ao carbapenímico. Tá. Então, não necessariamente vai ter ali uma carbapenemase, mas são utilizados ali para triagem da resistência aos carbapenímicos. Beleza. Seria uma pré-triagem, né?
Uma Aí você pré-triagem. tria que é aí você vai entrar para saber Tem o qual é a enzima. supercarba, por exemplo, que é o mais utilizado, que utiliza ertapenem ali para seleção desses isolados. Beleza. Vou dar Obrigado. continuidade aqui. Então, esse CarbNP, ele, no mesmo ano, o autor ele fez uma modificação, né, nesse teste, no qual ele usou ali alguns inibidores, como o tazobactam e o EDTA, para avaliação para diferenciação da carbapenemase. Então, o tazobactam, ele é utilizado para a detecção de KPC, porque ele inibe ali a KPC, e o EDTA que inibe a betalo, então você consegue diferenciar qual tipo de carbapenemase. Como já foi falado, né, existe a versão comercial desse teste, o CarbNP, que é o Rapidec Carba da Biomerrier, que pode ser utilizado, e a partir desse teste você consegue ali a detecção da enzima e também saber se é uma metalobeta-lactamase. É um teste que, inclusive, foi desenvolvido com os próprios autores desse trabalho do CarbNP. O outro teste colorimétrico, né, que é o Blue Carb, ele foi desenvolvido um ano depois do CarbNP. Ele tem o mesmo princípio, né, a detecção da hidrólise do carbapenêmico. Aqui, no caso, o indicador de pH é o azul de bromotimol. E a grande vantagem desse teste em relação ao CarbNP é que ele pode ser feito ali diretamente da massa bacteriana crescida em meio de cultura. Então, você não precisa daqueles 30 minutos de espera alisando a bactéria para fazer o teste. Ele também tem ali duas zonas testes, né? Então, um tubo é utilizado somente ali com a solução contendo indicador de pH e o outro tubo contendo o imipenem. Então, essa é feita ali a inoculação da bactéria diretamente nesses tubos e a incubação sobre agitação por um período de até 2 horas, com leituras também de 30 a 1 hora e 2 horas. Então, se a bactéria for produtora de carbapenemase, também, assim como o CarbNP, você vai ter uma redução do pH e a indicação de uma coloração amarela. Aqui, uma grande desvantagem do Blue Carb é em relação à detecção de algumas oxas, por exemplo, aqui a oxa 23, onde pode dar alguns resultados ali meio duvidosos na interpretação do teste, mas ele é bastante sensível para KPC, para NDM. Também existe uma versão comercial do Blue Carba disponível, que é o Azul Carba da DME. Também existem outros testes colorimétricos disponíveis comercialmente, né? Então, a gente tem o Beta Carba Teste, que é um teste rápido também, que você pode fazer a leitura até em 30 minutos. Também é feito diretamente da cultura crescida ali. Utilizam ali na sua composição de reagentes substratos cromogênicos, então esse substrato tem uma coloração amarela. Aqui é um pouco diferente a interpretação, né? Quando eu inoculo a bactéria em cubo, após 30 minutos, se eu tiver uma alteração de cor para o laranja, vermelho ou vinho, eu tenho ali um teste positivo para a produção de carbapenemases. Outro teste disponível é o carbapenem-Bach, da Probac. Existem duas versões desse teste, o carbapenem-Bach e o carbapenem-Bach metalo. Então, normalmente o que é feito é uma suspensão bacteriana bastante densa, então maior que 10 da escala de Mark-Fahrenheit, e você incuba essa suspensão por mais ou menos 1 hora, e depois adiciona cerca de 150 microlitros dessa suspensão nessas fitas reagentes que estão impregnadas com antimicrobiano. E aí depois você deixa isso em temperatura ambiente e adiciona, incuba essa suspensão aqui bacteriana com as fitas, incuba por 1 hora e adiciona depois o reagente, que é um composto com iodo. E aí deixa em temperatura ambiente por um período de 30 minutos, até 1 hora, e você vai observar ali a mudança da coloração para uma cor amarela. Essa mudança ela pode ser parcial, ela pode ser total, indicando ali que eu tenho uma carbapenemase envolvida. O carbapenem-Bach metalo, a interpretação ela é um pouco diferente, né? Ela é o contrário do carbapenem-Bach, porque é utilizado ali quando você faz a suspensão bacteriana, você utiliza EDTA, que é um quelante de metalo, e depois, quando você adiciona o iodo nessa fita reagente, se for um produtor de metalo, você não vai ter
a mudança de coloração, ela vai continuar ali da coloração preta. Agora, se eu tiver o esbranquiçamento dessa fita ali por uma coloração amarela, eu estou diante ali de uma outra carbapenimase e não metalobeta-lactamase. Então, provavelmente aqui vai ser uma KPC. Outros testes, né, que é recomendado são os testes de inativação de carbapenímicos, que são os testes SIM, que eu acho que é o mais utilizado pelos laboratórios de microbiologia clínica, pela facilidade que tem, né, para a realização desse teste e implementação nos laboratórios de microbiologia clínica. Hoje já existem diversos estudos de variações desse teste disponíveis para tentar aumentar a sensibilidade, especificidade, para tentar diferenciar as metalobeta-lactamases. O primeiro deles ali foi publicado em 2015. Então, normalmente o que se faz ali é uma suspensão bacteriana em água. É adicionado um disco ali de meropenem nessa suspensão e incubada por 2 horas. Quando estiver próximo a esse período de 2 horas, a gente faz, como se fosse um antibiograma normal, né, utilizando uma TCC 25922 de E. coli, faz a semeadura no Miller Hinton e adiciona o disquinho ali de meropenem que foi pré-incubado. E incuba novamente por um período ali de no mínimo de 6 horas, pode ser deixado overnight também, e após esse período é avaliada ali a presença de halos. Então, se a bactéria que for produtora de carbapenimase, ela degrada esse antimicrobiano, e aí a bactéria E. coli 25922, que é sensível ao carbapenímico, ela vai conseguir crescer nesse meio, então eu vou ter a ausência de halo de inibição, então isso indica um produtor de carbapenimase. Agora, se o antimicrobiano ele não foi degradado, ele vai ter a sua atividade, ele vai inibir a E. coli, e aí eu vou ter a presença de halo, indicando que ali não teve um produtor de carbapenimase. Como eu falei, já existem diversas versões desse teste, e os mais utilizados e os mais representativos é o MSIM e o ESIM. Então, a diferença deles em relação ao SIM é que normalmente a suspensão bacteriana ela é feita em caldo TSB e a incubação ela é feita por um período de 4 horas, então um período maior. E é feito ali o antibiograma normal com a TCC 25922 e inoculação dos disquinhos e incubação overnight. Já o ESIM, a única diferença é que a suspensão, além de ser em TSB, também existe ali a presença do EDTA, que é um quelante de metalo, e o teste ele é feito basicamente da mesma forma. E aqui a gente tem a interpretação do teste, né? Então, é um teste mais específico, onde eu consigo medir o halo e indicar um teste positivo ou negativo. Então, se eu tenho um diâmetro de halo de inibição maior ou igual a 19 milímetros, eu tenho um não produtor de carbapenimase, um teste negativo. E se eu tenho um halo de inibição de 6 a 15 milímetros, eu tenho um teste positivo para a detecção de carbopenimases. Halos de inibição de 16 a 18 milímetros normalmente são considerados inconclusivos, então o ideal seria realizar um outro teste complementar. Então, o ESIM eu só vou fazer caso o MSIM dê positivo, para eu saber se vai ser uma metalo ou não. Então, deu positivo, vou interpretar o resultado do ESIM. Se eu tiver um resultado negativo, eu vou ter um halo de inibição menor ou igual a 4 milímetros em relação ao halo do MSIM, indicando ali uma serinocarbapenimase. E se o halo der maior ou igual a 5 milímetros em relação ao halo do MSIM, é indicativo de um produtor de metalobeta-lactamase. Existem diversas vantagens, né, da utilização desses testes, são testes simples, baratos e fáceis de serem implementados pelos laboratórios de microbiologia clínica. As novas versões já são capazes de detectar as metalobeta-lactamases. Eles apresentam boa sensibilidade e especificidade na detecção dessas enzimas, mas ali como grande desvantagem ainda é o tempo de incubação comparado a outras metodologias. Então, você precisa ali num período de 18 a 24 horas para realizar a leitura dos testes. E também tem a dificuldade da avaliação da coprodução de KPC e NDM, que tem sido cada vez mais importante, né, no contexto epidemiológico atual. E
nós temos também, né, os testes imunocromatográficos. A gente tem disponível 2 testes comerciais, o Resist-5 da Core, que é capaz ali de detectar OXA48, OXA163, KPC, NDM, VIM. Então, é um teste bastante rápido, né? Você adiciona cerca de 12 gotas do reagente, faz uma suspensão bacteriana, vortexa esse tubo e adiciona ali na zona teste, e aí a gente observa a formação das bandas, indicando o tipo de carbapenimase. E aqui a grande vantagem é que se tiver uma coprodução, por exemplo, de KPC e NDM, o teste vai ser capaz de detectar ambas as enzimas. O NG-teste CARBA-5 também é outro teste imunocromatográfico. Aqui é importante que ele detecta também a INP, né, que é uma outra metalobeta-lactamase, OXA. Também é feito basicamente da mesma forma, coloca o reagente, faz a suspensão bacteriana, vortex, e adiciona o reativo na zona teste e observa a formação de bandas. Então, existem inúmeras vantagens de utilizar esses testes imunocromatográficos, né, como a rapidez, né? Então, em menos de 30 minutos você consegue liberar um resultado positivo, é fácil de ser executado, possui elevada sensibilidade e especificidade, e a grande vantagem em relação a outras metodologias é que permite ali a avaliação de coexpressão. Mas a grande desvantagem ainda é um maior custo em relação aos outros testes fenotípicos. E o outro teste que foi preconizado ali pelo BRCAST, que muitas vezes não que é o menos provável de ser implementado pelos laboratórios de microbiologia clínica, mas como foi recomendado, eu vou falar um pouco também. É feita ali a suspensão bacteriana em uma solução de artapenem, que é um exemplo de um protocolo, né? A gente faz a incubação dessa suspensão por um período de 2 a 4 horas, realiza uma centrifugação e a gente utiliza cerca de 1 microlitro desse sobrenadante junto com a matriz para avaliação no Malditoff. E aqui a gente observa a formação dos picos, né? Então, o carbapenêmico, ele tem um pico diferente da carbapenemase que eu estou testando. E aí eu consigo avaliar a presença ou ausência de uma carbapenemase. Então, por exemplo, aqui no quadro A, eu tenho o pico do carbapenêmico e nenhum pico de beta-lactamase. No pico B, eu tenho aqui a presença de uma beta-lactamase, mas ela não é uma carbapenemase, porque eu não tive alteração do pico do carbapenêmico. No gráfico C também, eu tenho aqui uma ISBL, mas também sem alteração do pico do ertapenem. Então, aqui não tem atividade de carbapenemase. E os únicos que a gente percebe que houve ali uma degradação do carbapenêmico, então o pico sumiu, os gráficos ali de D a F. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma OXA48, uma KPC e uma NDM. Então, aqui eu observo que houve ali a hidrólise do carbapenêmico. Tem algum comentário? Não, sobre isso, a gente tem várias perguntas, mas eu vou deixar você falar, que aí depois o pessoal, vou fazer as perguntas aqui. Mas sobre essa interpretação do Malditoff com a resistência, eu percebo que ela é muito interpretativa, né? Ela é subjetiva, mas hoje já existem alguns kits comerciais que permitem uma avaliação através de softwares, e aí essa avaliação ela é mais precisa. Entendi. Aí o resultado aparece positivo ou negativo? Eles conseguem, utilizando um controle positivo, um controle negativo, eles conseguem determinar isso mais especificamente, mas não são todos os Malditoffs que têm essa disponibilidade de kit, né? Então, na prática, Aline, desculpa, na prática, pelo que você já apresentou, a gente vê que os testes bioquímicos do custo-benefício e rapidez, eles são bem interessantes, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito do Blue Carbon, inclusive a gente tem trabalhado bastante na modificação do dia a dia, né, doutor Paulo? Eu acho que a gente falou. Tem um pH-metro, é água e corante. É muito fácil de ser implementado em house, inclusive, né? Interpretação de cor, né? Você não precisa de nenhum equipamento, espectrofotômetro, nada. Você vê pela cor, muito rápido e barato, né, Marcos?
Eu acho o excelente, o utópico, ele é inimigo da realidade, né? Então, é aquilo que a gente falou aqui quando a gente estava antes da live, né? Existem metodologias utópicas, né? A Aline nem vai falar aqui, que tá lá fora, que não chegou em lugar nenhum. Existem aquelas difíceis, que é justamente o mal de TOEFL, que nem todo mundo tem, né? Os grandes laboratórios têm, mas mesmo, acredito eu, se alguém tiver aqui de algum grande laboratório aqui na live com a gente, mesmo dentro do laboratório grande, né? Então a gente está falando de 5 maiores laboratórios do Brasil, que tem uma rotina de 5 mil amostras por dia. Se você for fazer interpretação, eu acho que já sai do dia a dia, né? Então, acho que também não é meio. Como a doutora Aline falou, se você tiver um kit onde o mal de TOEFL vai te dar positivo ou negativo, sem interpretar, tipo assim, é um resultado lido pela máquina, já é uma coisa muito legal. Agora, se você for interpretar picos, como na parte de fazer pesquisa, esquece. Para o dia a dia, ninguém vai fazer isso. Né? Então, talvez por isso o Blue Carb ainda é o campeão de audiência, porque qualquer laboratório faz. Né? É barato, fica azulzinho e você já consegue dar para o médico, pelo menos quando vai liberar o laudo, né? Então, mas é engraçado que a maioria dos laboratórios não implementaram o Blue Carb na rotina, né? A maioria utiliza ainda os testes SIMS para realizar o teste fenotípico. Entendi. Tá bom. Tá. Então, a principal vantagem da utilização deste teste é que é um teste bastante rápido, né? O que leva ali à otimização do tratamento antimicrobiano, mas ainda apresenta algumas desvantagens, né? Como, por exemplo, a configuração do molde, ela precisa ser alterada em comparação com o que é utilizado para a identificação das espécies, e também essa interpretação dos espectros obtidos, que pode ser um pouco duvidosa, né? Mas essa subjetividade ela já tem sido eliminada com a utilização de alguns kits comerciais, no qual eles utilizam softwares para a interpretação desses picos. Bem, com relação aos testes fenotípicos, né, então o que o nosso laboratório também tem proposto de modificação desses testes, né, e pensando nesses testes que são mais viáveis para serem implementados nos laboratórios de microbiologia clínica, né, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a detecção dessas enzimas e a diferenciação desses diferentes tipos de carbapenimase. Então, o primeiro exemplo que nós realizamos, né, foi a modificação do teste Blue Carb. Foi um trabalho que foi publicado no Equimid no ano de 2020. Está disponível ali para consulta no e-book do evento. Nós utilizamos para a validação desse teste 163 isolados. Inicialmente ele foi denominado ali de Blue Carb Complete, mas depois a gente mudou o nome para Blue Carb Plus. Com relação às carbopenimases que foram testadas, a grande maioria, né, mais de 50%, eram produtoras de NDM1, cerca ali de 40% eram isolados negativos, apresentando outros mecanismos de resistência, ou KPC2, cerca de 10% eram coprodutores de KPC e NDM, e ali outras enzimas, como por exemplo outras metalobeta-lactamases como SPM, INP e VIN, e outras serino-beta-lactamases como GES20, BKC e algumas oxacarbopenimases. Com relação a o que difere do Blue Carb convencional, então aqui os dois primeiros tubos são iguais ao Blue Carb que foi proposto, e a gente propôs uma modificação com a adição de 2 tubos testes. Então, no tubo 3, a gente utilizou a solução do Blue Carb, contendo o azul de bromotimol, com 0,55 mg por ml de ácido dibicolínico, que é um quelante de metalobeta-lactamase. E ali o imipenem, a solução injetável, né, imipenem-cilastatina, cerca de 6 mg para 1 ml de solução. E no tubo 4, nós adicionamos ali a solução do Blue Carb, contendo o imipenem-cilastatina, e a torgena, né, a solução injetável da ceftazidimab-bactam, cerca ali de 5 mg. E a partir dessas modificações, a gente conseguiu um teste para diferenciação tanto de KPC quanto de metalo, quanto da coprodução de KPC e metalo. Então, por exemplo, aqui é um teste positivo, primeira foto, segunda foto, um produtor de KPC, então ela vai conseguir hidrolisar o poço que tem o ácido dipicolínico, que é um quelante de metalo, mas ela vai ser inibida ali pela torgena.
a figura 3 aqui, um produtor de metalo, ele vai conseguir hidrolisar o poço contendo só o imipenem e vai conseguir hidrolisar o poço contendo a ceftazina mavactam porque ele não tem atividade, mas vai ser inibido ali pelo ácido dibicolínico. E aqui no tubo, na figura 4, vai ter a coprodução tanto de KPC quanto NDM, então você vai ter a hidrólise de todos os poços. Com relação às variantes de KPC, então, normalmente essas variantes elas dão blue carbon negativo, mas isso em relação a todos os testes fenotípicos, a maioria tem dificuldade na identificação das variantes de KPC relacionada à resistência à ceftazina mavactam. Então, normalmente vão dar um blue carbon negativo, mas a gente tem algumas exceções, como por exemplo a KPC8, que é uma KPC que está relacionada com a resistência à ceftazina mavactam, mas ela tem, diferente das outras variantes, ela tem altas mix para carbapenêmico também. E também nós tivemos um caso de um isolado que ele era coprodutor tanto de KPC2 quanto de KPC33. Então ele tinha a resistência tanto à ceftazina mavactam quanto aos carbapenêmicos e tinha o blue carbon positivo. Então, há algumas considerações, né? Então, essa metodologia, ela apresentou 100% de concordância para a detecção de KPC2-NDM e também para a coexpressão de KPC2-NDM. E a principal vantagem, né, é o tempo. Em menos de 30 minutos, a maioria desses isolados apresentaram um resultado positivo. O segundo teste que a gente propôs uma modificação foi o teste com disco combinado. No começo eu falei para vocês que alguns estudos falavam, né, que a utilização de um quarto disco contendo tanto o EDTA quanto o EDTA junto com ácido fenilburônico, ele pode contribuir ali para a detecção de coprodução. Então, esse foi um trabalho de dissertação de mestrado de uma aluna do professor Jorge Sampaio, Keila de Oliveira Lima, no qual ela propôs essa modificação do teste. Então, basicamente é feito ali um antibiograma normal, né, utilizando o HMD Hinton, uma suspensão bacteriana na escala Made-McFarland e a utilização de 4 discos de meropenem. Em um disco é adicionado ali cerca de 10 microlitros de uma solução de EDTA contendo um corante, o Poncel BS, que tem uma coloração avermelhada, que foi uma modificação que a gente propôs também, né, a adição de alguns corantes para auxiliar ali no processo de identificação de qual disco é qual inibidor é qual. Então, às vezes a gente tem que ficar escrevendo na placa qual inibidor que a gente colocou naquele disco. E aqui a gente propôs a utilização de alguns corantes para fazer essa diferenciação. Então, para o EDTA, a gente utilizou esse corante vermelho. Para o outro tubo contendo ácido fenilburônico, a gente adicionou um corante Evans Blue. Então, o disco de meropenem fica azul, e para o outro disco contendo ambos os inibidores, aqui na foto não dá para ver direito, mas ele fica arroxeado, então você consegue diferenciar os 3 inibidores facilmente. E seguindo ali por o período de incubação por 16 a 20 horas. Então, com relação à metodologia, a gente testou 285 isolados de Klebsiella pneumoniae, produtoras de NDM, KPC e coprodutoras. Ambas esses isolados eram pertencentes ali à coleção do Fleury, Medicina e Saúde. Inicialmente foi feita ali uma identificação pelo mal de TOF, PCR em tempo real para KPC, NDM e OXA48. Foi feito o Blue Carba e o teste multiplex para detecção de outro gene de carbapenemase e PCR multiplex para identificação das espécies. Todos esses isolados eles foram Blue Carba positivo, então cerca de 40,3% eram coprodutores de KPC e NDM, 35,5% eram produtores de NDM e 24,2% eram produtores de KPC. Com relação à identificação das espécies, a maioria, né, cerca de quase 85%, eram pertencentes à espécie Klebsiella pneumoniae, 10,9% eram pertencentes à espécie quasi pneumoniae e 4,2% pertencentes à espécie Klebsiella varicula. Com relação, né, aos resultados, então, quando, por exemplo, eu olho para os produtores de NDM, quando eu vejo ali a diferença de halo de inibição com o disco contendo meropenem e EDTA, eu tenho um teste positivo, né? Então, eu tenho um halo de inibição maior ou igual a 5, que indica um produtor de metalobeta-lactamase.
Quando eu vou aqui para o KPC positivo, eu também tenho ali a diferença de halo de inibição com ácido fenilburônico. Todos os isolados apresentaram uma diferença de halo maior ou igual a 5 milímetros. Mas a gente teve alguns problemas, como por exemplo aqui, entre os produtores de KPC, 20,8% apresentaram diferença de halo maior ou igual a 5. Então a gente percebeu que para alguns isolados, eles seriam incorretamente identificados como coprodutores. E cerca de 5,8% apresentaram diferença de halo de nível maior ou igual a 5 entre os produtores de KPC, que também levaria à identificação de um coprodutor. Quando a gente avalia a coprodução, fica bem mais complexo. Então, a gente percebe que poucos isolados são identificados como metalo e poucos são identificados como serino. E tem uma parcela desses isolados que também que vão dar ali um sinergismo negativo, tanto para o EDTA quanto para o ácido fenilburônico. Aqui a animação não funcionou, mas eu vou tentar mostrar o que a gente fez, né, com a introdução do quarto disco contendo o EDTA e o ácido fenilburônico. Então, para a interpretação do teste, a gente realizou, a gente pegou o maior halo com inibidor. Então, por exemplo, aqui no primeiro, eu tenho aqui inibição com EDTA 19 milímetros, e aqui com ácido fenilburônico eu tenho inibição com EDTA com ácido fenilburônico de 15 milímetros. Então, eu vou pegar aquele que deu maior, no caso aqui foi 19. Então, eu vou pegar esse resultado do maior halo e vou subtrair do halo com o inibidor, tanto com ácido fenilburônico quanto com EDTA, e vou chegar ao meu delta de halo. E quando a gente fez isso, a gente percebeu que o ponto de corte para a detecção da coprodução foi 5 milímetros. Então, o ponto de corte para a avaliação da coprodução foi de 5 milímetros, através dessa diferença de halo, do maior halo subtraído do halo contendo ambos os inibidores. Esse teste ele apresentou 95% de sensibilidade e 96,4% de especificidade. Então, com relação às considerações desse teste, né, o uso dos corantes nessas soluções facilita bastante a interpretação do teste, e essa metodologia proposta ela tem uma sensibilidade de 95% e especificidade de 96,4% para avaliação de coexpressão de KPC e NDM, Klebsiella pneumoniae. Bem, e em relação, só para finalizar, né, em relação aos testes imunocromatográficos que têm sido cada vez mais utilizados, mas a gente pensa, será que ele vai ser a solução para todos os problemas? Esse é um trabalho que nós apresentamos lá na Dinamarca, no QIMI desse ano, onde a gente fala um pouco sobre a performance desse teste na detecção das variantes de KPC. E a gente percebeu, né, a gente testou 24 variantes distintas de KPC e avaliou pelo imunocromatográfico, e a gente percebeu que metade desses isolados eram positivos para KPC, aqui em vermelho indicando aquelas variantes que a gente identificou no nosso estudo e foram depositadas pelo nosso grupo de pesquisa, e a outra metade não foi detectada pelo teste imunocromatográfico. Em especial ali, a gente realça KPC31 e KPC33, que são as enzimas mais frequentes encontradas ali relacionadas à resistência à ceftazidime-avibactam, o que pode ser bom do ponto de vista clínico, né, se eu utilizar o teste para saber se eu vou tratar o paciente ou não com a ceftazidime-avibactam. Então, as considerações em relação a esse estudo, né, esses testes, eles têm sensibilidade variável na detecção de variantes de KPC, inclusive, recentemente nós testamos o Resist5 também, e ele teve uma performance bastante parecida com o NG-Carbat, então foi variável para a detecção dessas variantes, o que pode gerar uma implicação para o tratamento, né, e o que se fala cada vez mais da importância da utilização de mais de um método diagnóstico para avaliação desse contexto de resistência antimicrobiana. Eu agradeço a todos pela presença, e é isso.
Obrigado, doutora Aline. Temos muitas perguntas aqui. É bom que ainda temos tempo. Fizemos 1 hora de live aqui, ainda tem bastante tempo. Só um detalhe que eu vou falar sobre o teste rápido, né? O teste rápido, ele é bem difundido, né? Ele se difundiu justamente pela facilidade. De novo, né? A gente pensando aqui no laboratório pequeno e médio, que não tem a rotina gigantesca, né? Para trabalhar com Malditorf ou outros kits, ele tem que apelar ou para uma metodologia manual, Blue Carba ou SIM, ou um teste rápido, que ele compra lá, o kitzinho está prontinho, só faz tchum, resultado. Eu não sei, o que você acha? Eu acho que melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Com certeza. Eu acho que você triar, assim, olha, tá esquisito, não usa nada de um antibiótico da família de beta-lactâmicos, usa outra coisa, do que você soltar um antibiograma, tipo assim, que pode dar um falsa sensibilidade, né? Uhum. Eu acho que os testes estão aí, né? Eu acho que existem milhares de opções para o laboratório clínico que pode escolher, tanto opções comerciais quanto opções que o próprio laboratório pode desenvolver. Inclusive, no congresso do SBPC, o nosso trabalho, ele foi apresentado, né? O pessoal do grupo, que a gente fez o Blue Carba Complete em colaboração com o laboratório do Fleury, né? E esse ano, inclusive, eles fizeram a implementação do teste no laboratório deles e apresentaram como que foi essa validação do teste. Então, eu acho que tem como implementar. Entendi. Tem muitas opções ali. Vamos começar com as perguntas. Agora que vai começar a coisa boa. Temos uma pergunta aqui da Janaína. Ela pergunta se já é encontrado a mesma bactéria carregando 2 ou mais genes aqui no Brasil. Sim, e tem sido cada vez mais frequente a coexpressão. Tem a tese de doutorado da aluna do professor Jorge Sampaio, ela, desde o mestrado dela, ela tem avaliado o aumento da NDM no Brasil, e a gente percebeu que houve um aumento muito grande, principalmente após a pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia da Covid-19, está relacionado não só à pandemia, mas também à introdução desses novos compostos, né, como a ceftazina bactana na prática clínica, e também a gente tem visto um aumento da coexpressão de KPC e NDM, principalmente. E por isso que cada vez mais se tem falado dos testes imunocromatográficos também, né, porque a maioria desses testes fenotípicos que a gente realiza não tem dificuldade para a detecção de coexpressão. E pode interferir principalmente também em relação à detecção de mecanismos. Então, você pode ter um teste fenotípico negativo, mas era uma coexpressão, e ele não conseguiu detectar nem a KPC e nem a NDM. Você pode liberar o resultado negativo e ter um produtor de carbapenemase lá. Então, é um risco, né? Apesar de não ser uma taxa muito alta, né? Então, no último estudo que avaliou, estava em 4,5%, essa taxa de resistência, ela não é muito alta, mas a mudança epidemiológica ela está vindo e a gente tem que prestar atenção. Beleza. Doutor Paulo, faça as honras da próxima pergunta. Olha, Aline, parabéns pela sua apresentação, primeiramente, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre a epidemiologia, né? Aquilo que a gente quer saber lá do hospital, quando a gente vem do hospital, pensando nas UTIs, né? As UTIs, né? UTI adulto. Então, a gente sabe que as KPCs tomaram conta, a maioria das Klebsiellas já são KPC, e junto com os Acinetobacter, os Acinetobacter baumannii é um grande problema hoje, né? E aí, doutora, aonde que você acha que deve se enfatizar, né, a dosagem para saber se é um metalo, para você explicar no laudo para o médico de uma UTI neo ou de uma UTI adulta, né? Em que momento você acha interessante, já que eu acho que tem o Torgena e a polimixina, é isso, né? Não tem mais opções se, os carbapenêmicos derem resistência, é isso, né? Torgena, polimixina, agora tem falado agora da Torgena com a Asteronana. Mas eu acho que o teste ele pode ser liberado após você tem um antibiograma com resistência a carbapenêmico, faz o teste e
rapidamente. Por isso que é importante os testes que são mais rápidos, né? Como, por exemplo, os bioquímicos, que em 2 horas você pode liberar para o médico um resultado se é produtor de carbapenemase ou não, e ele pode fazer a mudança da terapia antimicrobiana, se for o caso. Mas se você utiliza um teste como, por exemplo, o SIM, você vai levar 3, 4 dias para informar para o médico se aquela bactéria é uma produtora de carbapenemase. Esse é o problema, né? Muitas vezes o médico já está tratando há muito tempo esse paciente e ele era resistente àquele carbapenema. E o problema do isolamento também, né? Tem que ser rápido para a gente conseguir isolar esse paciente para que a UTI toda não, né? A gente sabe da transmissão, a complicação da transmissão, apesar que é difícil de você conter, mas quanto mais rápido, melhor, não é isso? Por isso que também cada vez mais os hospitais têm utilizado os meios cromogênicos, né? Que tem essa seleção, pode fazer essa seleção. Se der algum crescimento, você já separa o cara, já faz isolamento. Depois você viu o que ele tem, mas pelo menos ele tem alguma coisa. Então você já separa. Isola ele. É isso aí. É isso aí. Obrigado, doutor. Isso aqui é uma pergunta a pergunta de $1 milhão agora de todo mundo, né? A gente não vai ter droga toda hora, né? Não é toda hora que a farmacêutica libera, né, uma droga nova para poder matar bactéria multiresistente. E na tua visão, né, você que é do meio acadêmico, pesquisa, na tua visão, qual é a saída da gente para esse mundo de bactérias multiresistentes, que você acaba solucionando um pedaço, vem outro, a transmissão dela, né? Agora uma passa para outra, e qual é a melhor saída? Difícil saber se tem saída, né? Porque parece que quando você desenvolve uma nova droga, a bactéria ela já tem aquele mecanismo e você só tem um processo de seleção. Mas eu acho que o que precisa haver também é um esforço maior, incentivo maior com relação ao desenvolvimento de novos antimicrobianos que não sejam, por exemplo, carbapenêmicos, outras alternativas de terapias antimicrobianas, como vacinas, por exemplo. Eu acho que tem que ter um esforço maior com relação a outras áreas, porque o que tem sido feito e utilizado é basicamente a modificação de cefalosporinas e carbapenêmicos que já são utilizados na prática clínica, né? Então. Ok. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. A doutora Ieda já mandou aqui, que era justamente como é que ele reporta o laudo de beta-lactamase, depois ela botou carbapenemase. Deixa eu ver mais outra aqui. Aqui, outra pergunta. Poderia exemplificar um caso de detecção de carbapenemase desde o processo de uma amostra suspeita? Na verdade, aqui é um resumo de chegou a amostra do laboratório, o que eu faço? Chegou a amostra no laboratório, você vai semear, vai identificar a bactéria, provavelmente você vai fazer um antibiograma dessa bactéria, e aí você vai ver que tem ali uma resistência a um carbapenêmico. E aí você quer informar para o médico rapidamente qual a enzima que é, qual a carbapenemase envolvida, ou se é outro mecanismo de resistência. Isso pode ser importante para a questão terapêutica. Como eu já falei, ceftazidimab tem sido muito utilizada hoje na prática clínica, mas ela não tem atividade para metalo-beta-lactamase. As metalo-beta-lactamases, elas têm aumentado muito a sua epidemiologia aqui no Brasil, então é importante você saber se é um produtor de metalo, porque dependendo, o médico não vai poder usar esse antimicrobiano. Então, a partir do momento que você detecta essa resistência, você faz o teste fenotípico e reporta para o médico se teve ali a produção de uma carbapenemase e, se possível, falar qual carbapenemase que foi, se foi uma serino, uma KPC, se foi uma metalo-beta-lactamase. Isso vai ajudar bastante o médico. E questão de controle epidemiológico também do hospital. Beleza. Próxima pergunta. Gene de resistência no FilmArray. Você tem alguma experiência nisso? Não tenho tanta experiência, mas já existem a detecção, acho que de NMEK-A, por exemplo, KPC, NDM, as principais, o FilmArray já detecta. Beleza. Deixa eu ver se temos mais perguntas em outro... Temos. Não temos. Então, acabaram as perguntas. Gente, quem quiser fazer uma pergunta, faça, mas acho que acabaram as perguntas aqui.
Agora, pergunta de última fechamento aqui do dia. Doutora Ieda, obrigado por ter mandado. Qual teste se indica para ser testado que seja resultado rápido? Os testes que eu indico é o Blue Carbon, né? Feito em house, se possível. A gente tem as versões comerciais do CarbonP, que é bastante... tem uma boa especificidade e sensibilidade. E também o teste com os inibidores enzimáticos, que inclusive foi um teste que foi até preconizado, tem uma nota técnica que fala sobre o uso dos testes pela própria Anvisa, que fala comenta um pouco sobre esse teste, que é bastante simples também. Em relação ao SIM, é basicamente a mesma metodologia. Você precisa de uma incubação ali de 18 horas para fazer a leitura dos testes. Entendi. Mas os SIMs também são bastante, tem uma boa sensibilidade e especificidade e podem ser implementados também, o MSIM junto com o eSIM, né? Que aí você consegue diferenciar a metalo. Vamos lembrar que utopicamente, o ideal seria todo mundo trabalhar com biologia molecular, mas não é a realidade do mundo, né? Não é ainda a realidade do mundo, mas sabemos que o mundo, em algum momento, ele vai migrar todo para a biologia molecular. A gente está sempre falando aqui com todo mundo que está na live da gente, né? O mundo, existem duas certezas na vida. Uma delas é que o mundo, em algum momento, será biologia molecular para tudo. Então, não estamos preparados ainda para isso, mas fatalmente seria esse o caminho. Tá bom. Isso aí, Marcos, é isso mesmo. 1h10 de palestra, de conversa, não é uma palestra, de conversa, bate-papo aqui. Doutora Aline, muito obrigado pela sua experiência, passou para a gente aqui uma outra visão, justamente algumas coisas para sedimentar em todo mundo que trabalha no laboratório de microbiologia, bem legal isso, alguns dados novos, como você falou, que foi apresentado agora na SBPC, que foi semana passada. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando, todo mundo que está aqui na live, nenhum palestrante da gente é patrocinado, não existe Prolabore, todos estão aqui da sua espontânea vontade, numa terça-feira, 8:45 da noite, todo mundo podendo, vamos jantar todos agora, e agradeço muito a todo mundo, agradeço ao doutor Paulo, a todo mundo que está aqui, amanhã tem mais outra palestra, não percam. Doutor Paulo, deixo com o senhor fazer os esclarecimentos finais, e doutora Aline, você fecha a palestra de hoje. Obrigado, viu, todo mundo. Obrigada. Bom, excelente trabalho mostrado aí pela Aline, né? É assim mesmo, a microbiologia é ciência o tempo todo e está sempre se modernizando, como o Marcos falou, e há muitos anos atrás, quando só existia bancada, né, não existia mecanismo de automação na microbiologia, logo a infectologia toda vai ser, né, tudo que é infeccioso vai ser realmente, eu também acredito que vai ser biologia molecular. Mas parabéns pelos seus trabalhos, Aline, principalmente aquelas condições que você mostrou, né? Lá no Miller Hinton, né, que as pessoas podem utilizar também, quem tiver alguma dificuldade. Muito obrigado, Márcio, Janaína, Micromeio. Até a próxima e parabéns para todos. Eu só quero agradecer pelo convite novamente. Obrigada a todos que acompanharam aqui a live. Eu acho que microbiologia é isso, né? Sempre estar estudando e vai estar sempre mudando, e a gente precisa estar atualizado aí com as novas técnicas. Eu acho que o BRCast ele tem auxiliado bastante ali os laboratórios nesse processo de saber qual que é a melhor metodologia. Então, tem bastantes documentos disponíveis para consulta. A maioria do que eu utilizei aqui de metodologias tem lá nos documentos do BRCast. Eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo. Boa noite, doutor Paulo, doutora Aline, todo mundo que está com a gente aqui online. Quem não puder ver a palestra da gente online, está lá no YouTube a partir de amanhã em 5 línguas. Então, ninguém vai perder a apresentação da doutora Aline aqui em 5 línguas que você quiser ver, tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigado pela audiência de vocês. E amanhã tem mais 7h30 aqui nesse canal. Um abraço. Tchau para vocês. Tchau, tchau.